Olá, aves de rapina, olá, avos do rapino, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje chega de Oscar, né? A premiação foi show com Parasita consagrado como o melhor filme do ano, a live foi incrível, fico muitíssimo grato pelo convite do Pipocando e satisfeito que dessa vez finalmente a nossa parceria rolou, muito grato pelo prestígio de todos vocês, mas o ano começou, os filmes de 2020 mesmo já começaram a chegar e eu tenho muita coisa pra tirar atraso. E vou começar com esse que traz de volta uma personagem querida de um filme nem tanto, mas que agora com uma nova turma e uma nova condução parece ter gerado uma obra mais agradável. Então chega de lé com cré e apenas simbora! Elas são aves, porque ninguém voa. Agora que acabou com o Coringa, a Arlequina vai dar uma chance pro Pierrot? Quando envelhecerem, as mulheres desse filme vão virar as velhas de rapina? Tudo isso e muito mais agora! Depois que o relacionamento com o Coringa acabou, a Arlequina perdeu a proteção e agora precisa fugir de todas as encrencas que ela mesma criou, enquanto também luta por sua independência. No meio disso tudo, seu caminho se cruza com o de outras mulheres fortes e decididas numa confusão que envolve um chefão do crime, um diamante e uma trombadinha que tá sendo caçada e precisa de ajuda para escapar com vida. Arlequim é um personagem que tem origem no movimento teatral chamado Comédia dell'arte. O dito cujo era um espertalhão preguiçoso, insolente, sagaz, malandro, debochado, mas escondia essas características atrás de uma falsa ingenuidade e de uma falsa estupidez. Costumava entrar em cena saltitando, dançava, fazia estripulia e tinha grande destreza com movimentos acrobáticos. E para completar, ainda adorava pregar peças nos outros, usando depois a sua agilidade e sua malemolência para escapar das encrencas criadas por ele mesmo. Parece alguém que vocês conhecem? Pois é, a Arlequina não recebeu esse nome à toa e aqui em Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, a protagonista faz jus ao seu nome ao receber a oportunidade de protagonizar uma trama própria que ilustra e exalta todas as principais características de sua origem teatral. Pode ver, tá tudo aí. Ela pula, dança da pirueta, faz um monte de traquinagem, pisa no calo de gente perigosa e poderosa, sem medir o risco, só pra depois se fingir de besta e usar a malandragem pra achar uma saída. Agora, uma coisa que a gente pode garantir que esse personagem não é, nem aqui no filme, nem na Comédia dell'arte, é louca. Tem uma boa quantidade de cenas aqui que mostram como ela é bem ciente das próprias ações. No máximo, a gente pode dizer que a Arlequina é maluquinha, impulsiva, espontânea e não parece levar os perigos muito a sério, mas isso acontece não por falta de noção, mas porque ela confia demais na própria capacidade de improviso e de simulação. E vale dizer que quando o filme investe nisso, nessa capacidade dela, ele funciona muito bem. Para combinar com a personalidade da moça, a narrativa é alegre, vivaz, cheia de cores e solta, muito solta. Tão solta que a montagem parece saltar para lá e para cá obedecendo apenas uma regra, a espontaneidade da protagonista, que afinal detém o controle do desenrolar da história, já que é ela que faz a narração da bagaça toda. O que, no entanto, pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, essa aparente espontaneidade pela qual o roteiro se estrutura é 100% condizente com a retratada. Se ela é caótica por ser dissimulada, enrolada por ser enrolona, é uma excelente ideia que a narrativa adote o seu jeitinho característico e vá pra frente, vá pra trás, lembre de uma coisa no meio de outra explicação, pause, se perca, depois volte pra onde parou e depois volta no tempo de novo. Por outro lado, as idas e vindas nem sempre fluem muito bem. Às vezes confundem por não serem muito claras quando termina uma linha temporal e começa a outra, ou quando linhas chegam num ponto onde deveriam se conectar, mas o roteiro deliberadamente esquece que estava fazendo essa conexão apenas para adiar essa conexão para um conveniente momento chave. E aí o intuito de combinar a narrativa com o desnorteamento da personagem acaba atingindo um nível que pode enfraquecer um pouco a diversão. Se fosse um filme para experimentar o mundo sob a ótica de uma pessoa desnorteada, ok, vá lá. Mas não é esse o propósito, né? Aves de Rapina é assumidamente um filme de entretenimento, de diversão. Mas assim, uma coisa eu sou obrigado a admitir, pelo menos é uma estrutura que possibilita ao roteiro trabalhar com múltiplos arcos de uma forma excepcionalmente agitada e que nos gera curiosidade para acompanhar pra gente descobrir como tudo vai se ligar, conseguindo extrair diversão de uma maneirice que segue mais ou menos aquela linha dos dois primeiros filmes do Guy Ritchie, mesmo que as idas e vindas no tempo aqui não sejam tão fluídas, claras e perspicazes como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes e Snatch, Porcos e Diamantes. E já que eu falei
desses filmes que, creio eu, foram fontes de inspiração, acho que as inspirações não param por aí, como o uso de cartelas, tipo Esquadrão Suicida, que aqui é usado meio que pra fazer comédia, meio que pra ajudar na narrativa, e que funciona muito melhor do que em Esquadrão Suicida, vale dizer. Mas outros momentos podem não ser tão inspirados assim. Pois, como me parece que os filmes do Tagarela Regenerativo também andaram dando algumas ideias pra esse projeto, talvez na tentativa de preservar uma identidade própria e evitar a comparação, eu senti que Aves de Rapina se inspirou nesses filmes de um jeito meio travado, o que pode gerar um desconforto que nem pausar uma mijada no meio. Ok, talvez nem tanto. Mas, Otávio, qual é o problema de se inspirar de forma mais leve? Ué, não tem. O problema é se inspirar de forma tímida. É introduzir um recurso narrativo e parar no meio. E sabe cá de que isso é um problema? Cá de que isso deixa o filme desregulado, desconjuntado, como se estivesse atirando para todos os lados. A presença de algumas cenas mais gráficas esporádicas, uns palavrõezinhos aqui ou ali e uma cena de consumo de drogas indireta já tinha feito o filme cair na classificação indicativa R para maiores de 17 anos no Estados Unidos. Então, por que não aproveitar que já perdeu uma boa parte do público e entrar de vez numa linguagem mais provocativa? Mas não, o filme para no meio do caminho e evita a violência quando a encrenca aperta e ela se tornaria natural. Resultado, Aves de Rapina é apenas um filme que finge ser subversivo, mas não passa daquela subversão superficial e juvenil, sendo que os jovens menores de 17 nem podem ir ao cinema. E no caso da quebra da quarta parede, eu não quero dizer que a Arlequina precisava bater papo o tempo todo com a câmera, mas o filme perdeu a oportunidade, quase que obrigatória, de encarar os absurdos da trama com mais sarcasmo, meio que aproveitando a permissibilidade da metalinguagem, o que realmente ficou impraticável, já que a direção sequer pareceu notar a existência desses absurdos. Pois sim, esse é mais um problema que me incomodou durante a projeção. Eu percebi que, enquanto a Arlequina se envolvia em encrencas e aventuras, a trama se desenvolvia, as personagens secundárias eram apresentadas, eu tava envolvidaço e o filme me pareceu verdadeiramente engraçadinho e divertido, mas era só investir na ação de porradaria que me dava uma preguiça, porque tem boas ideias ali no meio, um apuro visual admirável, uma noção de ritmo invejável, era muito lindo e plástico, mas falso. Muito falso. E nesse momento talvez alguns de vocês queiram acreditar que é porque se tratam de mulheres porradeando, mas calma, eu te garanto que não. E claro, eu vou explicar. Quando eu vi o documentário Os Gracies e o Nascimento do Vale Tudo, que mostra os Gracies precursores do jiu-jitsu, que eram uns cabinha pequeno, magrinho, e pegavam os grandalhões, davam uma volta, passava a perna pra cá, o braço pra lá e fazia eles pedirem pinico, eu aprendi que agilidade e técnica bota a força bruta no chinelo. Mas, ao ver os combates corpo a corpo de Aves de Rapina, eu não conseguia acreditar que as heroínas sofriam qualquer tipo de risco. É maravilhoso ver um girl power da hora, com as minas independentes e descendo o sarrafo nos bandidos véi besta, mas o problema é que aqui não parece desafiador, porque o roteiro estava determinado a metê-las em situações improváveis em que elas nem cogitavam sobre o perigo, além de raramente explorar as limitações e vulnerabilidade delas, como a Atômica, a inteligência tática, como as Panteras, e ainda tratou as moças como superpoderosas, sem estabelecer que elas seriam como Mulher Maravilha. O meu problema aqui é que as personagens porradeiras agem como se soubessem que estão num filme e fossem protegidas pelo roteiro, mas como o roteiro não fez a Arlequina assumir esse conhecimento, acaba soando muito forçado, e a personagem permitia isso. E olha que a direção apresentou as sequências de combate geralmente através de planos mais longos, sem muito picote, permitindo que a gente pudesse compreender os movimentos do jeitinho que eu gosto. Mas, além do roteiro não explorar a dificuldade de forma crível, as coreografias são formulaicas, coreografadas até demais e facilitadoras de um jeito visualmente fake, já que basta as moças darem um encostãozinho nos oponentes e eles se jogam e se desligam pra sempre. Sem falar que ainda claramente estão lá esperando comportadinhos a sua vez de apanhar. Já que a porradaria não tem estratégia, então falta mais caos, falta ela ser improvisada, espontânea, feia, desengonçada até, pelo menos com a protagonista. A montagem não é destrambelhada e caótica pra combinar com a personalidade da Arlequina, então a porrada podia ser também. Mas até o uso de Steadicam pra passear na sequência e deixar a imagem estável me parece contraditório. Claro, eu preciso ser justo, isso não acontece sempre. Tem um ou outro momento bem inspirados nesse sentido, em especial aquele em que ela desmonta a perna de um sujeito, e em outro em que ela cuida de uma barba, e são momentos tão bons e inesperados que me fizeram querer mais. Mas, nesse mundo onde uma pessoa normal, sem superpoderes, sem roupa de combate ou sem plano estratégico, entra sozinha numa delegacia, enfrenta todos os policiais e bandidos e sai como se tivesse ido na lanchonete, enquanto a direção tá deslumbrada com câmera
câmera lenta e tiros de confete serpentina, essa sequência é uma afronta à suspensão da descrença. E quando a gente percebe que é uma sequência claramente inspirada em O Exterminador do Futuro, que precisou usar um robô indestrutível para conseguir realizar essa tarefa, a credibilidade aqui fica ainda mais comprometida. E vocês vejam que loucura, talvez se as personagens usassem mais armas letais, pelo menos naquela sequência final seria algo muito pertinente, esse probleminha da suspensão da descrença podia ser muito atenuado, além do fato de ainda estar usando aquilo que havia sido introduzido, o uso da violência gráfica. Bom, mas vamos falar de coisa boa, tipo as atuações, que eu não acho espetaculares, mas não tem ninguém que eu não tenha gostado. A Margot Robbie é o destaque absoluto. O filme é dela, ela tá super à vontade no papel, brincando, se jogando nas maluquices da personagem, e intriga, cativa, convence, e realmente, como se especulava, a personagem já surge muito menos sexualizada sob a lente de uma direção feminina do que aconteceu em Esquadrão Suicida. Outro que eu gostei foi o vilão, cujo mérito é praticamente todo do ator Ewan McGregor e da direção, que souberam colorir com perfeição o rascunho de caricatura desenhado pelo roteiro, e junto com seu capanga consegue ser bem ameaçador, embora o roteiro não saiba aproveitar tamanha ameaça. E fazendo o que podem com um pouco espaço e desenvolvimento na trama, ela Jay Basco oscila entre o sarcasmo e a rebeldia. Mary Elizabeth Winstead entra com uma solenidade que imprime sua marca com uma força suficiente para uma suave quebra mais tarde poder funcionar. Jurnee Smollett Bell equilibra a equação com uma performance mais sóbria em meio a tanto descompensamento. Só a Rose Perez que se saía bem em momentos mais sérios, mas me pareceu um pouco perdida quando participava de cenas mais pândegas. Bom, ainda que eu tenha elucubrado bastante sobre as fragilidades de Arlequina e sua emancipação fantabulosa, eu preciso dizer que eu gostei do filme. É muito, muito melhor do que Esquadrão Suicida, mas também não precisa de muito pra superar essa bagunça completa, né? Ah, Otávio, você agora já começou a regar. Não. Eu tô apenas sendo honesto comigo mesmo e com vocês por consequência. Como eu apontei durante o vídeo, eu tive uma experiência agradável. Acho que o filme consegue divertir com suas maluquices, fazer rir com seu humor sórdido e envolver o espectador com sua trama e personagens carismáticos. Os meus pontos negativos se viram pra explicar não porque eu não gostei, mas sim porque eu não achei o filme espetacular ou excepcional. A minha sensação sobre Aves de Rapina era de que tinha alguém cavando a mina a centímetros de encontrar um diamante muito grande, mas decidiu ir pro outro lado, onde só encontrou um pequeno diamantezinho assim que garantiu até um bom rendimento, mas nada em comparação ao que podia ter encontrado e que tava ali tão pertinho. Podia, né? Como vocês bem sabem, eu não gosto muito de ficar julgando o filme pelo que ele poderia ser, mas sim pelo que ele é. Mas esse filme aqui, ele tem tanta coisa em que ele realmente poderia ter sido muito melhor e... não tenho como evitar a frustração. E esta é a minha reação ao filme. Então é isso, mais um Super 8. Antes disso, eu preciso me certificar que você já tá inscrito nesse canal. Pela atenção de vocês, muito obrigado. E, ups, eu acho que eu troquei a ordem aqui. Tá chegando ao final, eu fico muito grato. Ok, eu acho que deu, né? Até a próxima e deixa eu pensar se falta alguma coisa. Não, tá bom. Tchau.